Era uma noite quente e úmida, o início de um fim de semana de Memorial Day que logo se tornaria inesquecível. Um garoto de apenas 5 anos, sob os cuidados de sua mãe, desapareceu sem deixar rastros em meio à animação de um carnaval local. O clima festivo rapidamente se transformou em pânico e uma operação de busca massiva foi iniciada, mobilizando centenas de pessoas que vasculharam a área até altas horas da madrugada. Quando o sol nasceu, trazendo luz a um novo dia, a esperança de encontrar o menino ainda vivo se tornava cada vez mais remota. Horas de busca exaustiva passaram, com funcionários e voluntários percorrendo todos os cantos, mas o garoto continuava desaparecido. Ao fim daquele interminável esforço, as autoridades chegaram a uma triste conclusão. Qualquer tentativa adicional seria em vão. O menino parecia ter simplesmente desaparecido, como se tivesse se dissolvido no ar. Enquanto a comunidade tentava compreender a tragédia, a mãe da criança, agora consumida pelo luto, começou a oferecer relatos que não faziam sentido, cheios de contradições e incoerências. Essas histórias confusas despertaram a desconfiança dos investigadores, que começaram a considerar a possibilidade de algo mais sinistro por trás do desaparecimento. Anos depois, o caso voltou a chamar a atenção, quando a mãe ressurgiu em um encontro com desdobramentos tão surreais que até mesmo Hollywood, com toda a sua criatividade, teria rejeitado como uma ficção exagerada. O mistério daquele fatídico fim de semana continuou a intrigar a todos, deixando cicatrizes profundas na comunidade e dúvidas que jamais foram totalmente esclarecidas. Michelle Linsky nasceu e cresceu em Nova Jersey em meio a seus 2 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. Quando tinha 16 anos, durante uma visita a seu irmão mais velho na cidade vizinha de Walker, também em Nova Jersey, Michelle conheceu George Willie. O encontro evoluiu rapidamente para um relacionamento e cerca de um ano depois, em 6 de agosto de 1985, quando Michelle tinha 17 anos, o casal deu as boas-vindas a um filho, Timothy, carinhosamente apelidado de Timmy pela família. No entanto, o relacionamento entre Michelle e George começou a desmoronar em questão de meses. Apenas 6 meses após o nascimento de Timmy, Michelle decidiu partir e foi morar com sua irmã em South Amboy, também em Nova Jersey. Naquela época, Michelle havia abandonado o ensino médio e, para sustentar a si mesma e a seu filho, assumiu vários empregos de baixa remuneração, às vezes trabalhando em 2 ao mesmo tempo. Eventualmente, conseguiu se mudar da casa da irmã para seu próprio apartamento, onde tentava conciliar as responsabilidades do trabalho, a vida doméstica e a criação de Timmy. Mesmo com uma vida social limitada e poucos recursos, Michelle se esforçava para cuidar de Timmy, frequentemente contando com a ajuda da família e amigos para cuidar do menino. 2 relacionamentos sérios durante esse período também não deram certo, com ambos os parceiros decidindo que não estavam prontos para assumir o papel de padrastos. No início da década de 90, a situação de Michelle se complicou ainda mais, quando sua principal fonte de apoio, sua irmã e cunhado, se mudou para a Flórida. Sem essa ajuda, Michelle começou a enfrentar dificuldades cada vez maiores para chegar ao trabalho no horário, e às vezes era forçada a levar Timmy consigo. Quando Timmy começou a frequentar a escola, seus atrasos e ausências tornaram-se frequentes, com a escola registrando 63 atrasos e 25 faltas apenas em seu primeiro ano. Apesar dessas adversidades, Michelle era amplamente vista como uma mãe dedicada e amorosa, determinada a prover o melhor para seu filho. Ela economizou o suficiente para matriculá-lo na escola particular St. Mary's para o jardim de infância e fazia o possível para proporcionar a ele momentos especiais, como férias e passeios. Porém, em um desses passeios, o que parecia ser apenas mais um dia de diversão se transformou em um pesadelo que mudaria suas vidas para sempre. Era sexta-feira, 25 de maio de 1991, o início do fim de semana do Memorial Day. Michelle, então com 23 anos, havia planejado levar Timmy, de 5 anos, ao carnaval que estava acontecendo na cidade vizinha de Sville. Os planos incluíam levar Timmy para escolher roupas que combinassem com o seu vestido de formatura do jardim de infância que Michelle havia comprado para ele naquela semana. As compras deveriam ocorrer pela manhã, e à noite Michelle pretendia levar Timmy e sua sobrinha bebê ao carnaval. Quando a noite chegou, Michelle mudou seus planos e decidiu ir ao carnaval apenas com Timmy.
deixando a sobrinha bebê para trás sem avisar a mãe da criança. Ela chegou ao carnaval por volta das 19 horas e cerca de 30 minutos depois encontrou sua sobrinha de 13 anos, Jennifer Blair, junto com uma amiga. Michelle estava visivelmente perturbada, olhando ao redor com desespero, e informou às meninas que havia perdido Timmy de vista enquanto compravam refrigerante. Imediatamente, os três relataram o desaparecimento de Timmy à polícia local em Eastville. Reconhecendo a gravidade da situação, o policial de plantão rapidamente pediu reforços. Mais policiais chegaram ao local e se juntaram à busca pelo menino desaparecido. O carnaval foi encerrado para que a busca pudesse ser conduzida com maior eficácia. Contudo, apesar dos esforços incansáveis de um grande número de policiais, bombeiros, cães farejadores e voluntários que se juntaram à operação, não havia sinal de Timmy em lugar algum, seja no carnaval ou nas áreas adjacentes. A busca continuou sem descanso até as 2 horas da madrugada, mas sem sucesso, foi suspensa temporariamente. Na manhã seguinte, às 5h30, a operação foi retomada, agora com mais de 300 pessoas vasculhando o parque e os bairros vizinhos. Helicópteros e unidades de mergulho foram mobilizados e nenhuma pedra foi deixada sem ser virada em busca do menino. Ao meio-dia, no entanto, a polícia de Eastville estava convencida de que após uma busca tão extensa, o menino não estava no parque e não havia mais nada que pudessem fazer. Assim, a busca foi oficialmente encerrada, deixando a comunidade atônita e uma mãe devastada. No dia do desaparecimento de Timmy, as autoridades investigaram o carro de Michelle em busca de pistas, mas não encontraram nada. Determinados a resolver o mistério, eles revistaram novamente o veículo no segundo dia, além de vasculharem a casa de Michelle, mas mais uma vez nada foi encontrado. 4.000 panfletos foram distribuídos pela comunidade, enquanto a polícia continuava a seguir todas as pistas recebidas. George Willie, o pai de Timmy, foi inicialmente considerado suspeito, mas logo descartado, pois estava em Iowa na época do desaparecimento. A polícia entrevistou trabalhadores do carnaval e visitantes que estavam no local no dia do sumiço de Timmy, na esperança de que alguém pudesse ter visto o menino. 2 testemunhas, assim como um grupo de adolescentes, afirmaram com confiança que viram uma criança que correspondia à descrição de Timmy antes de ele desaparecer. Uma dessas testemunhas relatou ter conversado com Michelle antes do desaparecimento, afirmando que Michelle estava sozinha, sem ninguém ao seu lado. A investigação também levou a uma busca no apartamento de Michelle, mas, assim como no caso do carro, nada de útil foi encontrado. Além disso, a polícia grampeou o telefone de Michelle para registrar todas as chamadas recebidas, e os detetives entrevistaram seus ex-namorados, o pai de Timmy e qualquer outra pessoa que pudesse fornecer informações relevantes. O rosto de Timmy foi amplamente divulgado, aparecendo em caixas de leite de crianças desaparecidas e até no programa America's Most Wanted, poucos dias após o desaparecimento. A polícia ficou inicialmente perplexa com o fato de uma criança desaparecer em meio a uma multidão tão grande sem ser notada. No entanto, ao entrevistar Michelle, começaram a surgir suspeitas. Michelle relatou inicialmente que, por volta das 19h15, deixou Timmy ao lado de um trailer enquanto foi comprar um refrigerante numa loja de conveniência. Quando se virou, ele havia desaparecido. Ela também forneceu um relato das atividades do dia antes de irem ao carnaval, mencionando que jogaram kickball e visitaram o zoológico no Home Park naquela tarde. No entanto, a polícia descobriu que o estacionamento do Home Park estava fechado naquele dia. Ao entrevistar amigos e vizinhos, a polícia não encontrou ninguém que tivesse visto Timmy naquela noite. A última vez que alguém que conhecia Timmy o viu foi por volta das 11 horas da manhã, no dia do desaparecimento. Quando Michelle foi entrevistada novamente cerca de uma semana depois, em 4 de junho, ela reiterou que perdeu Timmy de vista ao comprar um refrigerante e que não tinha ideia de onde ele poderia estar. No entanto, 2 dias depois, durante uma nova entrevista, Michelle começou a afirmar que viu um homem mais velho levando Timmy e o entregando a um homem mais jovem. Ela relatou ter gritado, mas o homem mais velho teria a ameaçado, dizendo que se ela se aproximasse, o menino seria machucado. Quando os detetives a pressionaram, Michelle admitiu que havia inventado a história. Esse seria apenas o começo de uma série de relatos confusos e contraditórios.
A polícia convocou Michelle para uma nova entrevista no dia seguinte. Desta vez, Michelle afirmou que, enquanto Timmy estava no carnaval, ela foi abordada por uma mulher chamada Ellen, que ela conhecia de um banco onde havia trabalhado como caixa alguns anos antes. Michelle alegou que Ellen, que supostamente era dançarina em um clube local, estava acompanhada por 2 homens e uma jovem, e que se ofereceu para cuidar de Timmy enquanto Michelle comprava um refrigerante. Quando voltou, Timmy, Ellen, os 2 homens e a jovem haviam desaparecido. Michelle explicou que não mencionou Ellen antes porque temia pela segurança de Timmy. Diante das constantes mudanças na história de Michelle, a polícia decidiu envolver o namorado dela, Fred Bruno, pedindo-lhe que gravasse secretamente suas conversas na tentativa de descobrir a verdade. Porém, Michelle repetiu a mesma história sobre Ellen que havia contado à polícia. Uma semana depois dessa entrevista, Michelle foi chamada para outra sessão. Inicialmente, ela manteve a versão sobre Ellen, mas dessa vez acrescentou que enquanto caminhava para as festividades, um dos homens colocou o braço em volta de seu ombro e a ameaçou com uma faca, dizendo-lhe para continuar andando e ficar quieta, ou Timmy sofreria as consequências. Os detetives, no entanto, não acreditaram na história. Eles a questionaram sobre a lógica da situação. Se os homens já tinham Timmy, por que se dariam ao trabalho de ameaçá-la? Michelle não soube responder, e quando outro detetive a confrontou, dizendo que ela estava mentindo, ela encerrou abruptamente a entrevista e saiu furiosa, exigindo que fosse acusada ou que a deixassem ir. As suspeitas da polícia sobre Michelle aumentaram, pois consideraram que uma mãe inocente e preocupada com o filho desaparecido não reagiria daquela forma. Mesmo assim, as autoridades não tinham provas concretas que ligassem Michelle diretamente ao desaparecimento de Timmy. Eles continuaram a investigar, seguindo todas as pistas possíveis, até que 5 meses após o desaparecimento, uma descoberta importante foi feita. Um professor entusiasta da natureza estava explorando os pântanos no parque empresarial do centro de Haridon, do outro lado do rio em relação a Sville, quando encontrou um pequeno tênis das tartarugas ninja, o mesmo que Timmy supostamente estava usando no dia em que desapareceu. O professor levou o sapato ao departamento de polícia de Sville, que mostrou o objeto a Michelle. Ela, no entanto, negou que o sapato pertencesse a seu filho. A polícia guardou o sapato, enquanto o professor aguardava ansiosamente por notícias que pudessem ligar o item ao caso do menino desaparecido. Após semanas sem respostas da polícia, a paciência de um residente local se esgotou, levando-o a relatar sua descoberta a um jornal. O achado, um tênis que poderia pertencer a Timmy, se tornou a manchete principal na manhã seguinte, despertando um renovado interesse do FBI e desencadeando testes forenses. A atenção renovada da mídia também levou Michelle a entrar em contato com a delegacia, admitindo que o sapato encontrado poderia realmente pertencer a Timmy, embora inicialmente tivesse dito que não. Ela até forneceu a caixa original do calçado e foi confirmado que o tênis encontrado correspondia às especificações. Contudo, uma busca na área onde o tênis foi encontrado não revelou novas pistas. Meses depois, com o caso de Timmy ainda não resolvido, o momento que todos temiam finalmente chegou. Quase 11 meses após o desaparecimento, o FBI decidiu revisitar todas as pistas, reexplorando cada possibilidade que já haviam investigado. Uma das estratégias incluía uma nova busca na área pantanosa, onde o primeiro sapato de Timmy foi encontrado. Para surpresa de todos, logo no início dessa nova busca, outro sapato correspondente ao primeiro foi descoberto a apenas 30 metros de distância do local inicial. Isso levantou questões sobre por que o sapato não havia sido encontrado durante a busca anterior. A investigação continuou e eventualmente foram encontrados o crânio de uma criança pequena, junto com outros 11 ossos, uma pá, uma fronha, um grande cobertor azul e outros itens que pertenciam a Timmy. Os restos mortais estavam tão decompostos que a causa da morte não pôde ser determinada, sendo necessária a identificação através de registros dentários. Quando os detetives informaram Michelle sobre a descoberta dos restos mortais de seu filho, ela não demonstrou qualquer reação visível. A família e a comunidade ficaram devastadas com a notícia, o que desencadeou uma intensa caçada ao assassino de Timmy. A misteriosa mulher chamada Ellen, mencionada por Michelle em suas histórias, nunca foi encontrada,
Apesar de uma investigação exaustiva conduzida pelo FBI, que incluiu a análise de todas as pessoas chamadas Ellen envolvidas com assistência social. Nenhuma delas foi identificada como a pessoa descrita por Michelle, e a inconsistência de suas histórias só aumentou a desconfiança. Michelle Linsky rapidamente se tornou a principal suspeita, principalmente devido às constantes mudanças em seu relato dos acontecimentos. Ela também falhou em 2 testes de polígrafo realizados pelo FBI logo após o desaparecimento de Timmy. Além disso, seu comportamento chamou a atenção de muitos, incluindo policiais e pessoas próximas a ela, por não demonstrar a emoção esperada de uma mãe cujo filho havia desaparecido. Em algumas ocasiões, Michelle foi vista rindo abertamente, e quando confrontada sobre a última vez que viu Timmy, suas respostas eram frequentemente vagas e confusas, o que levantou ainda mais suspeitas. Michelle defendeu-se dizendo que as pessoas esperam ver uma mãe desmoronar em lágrimas na televisão, mas ela não acreditava que precisava demonstrar emoção apenas porque o público esperava isso. Durante uma conferência de imprensa, onde pedia orações por seu filho, foi questionada sobre a falta de emoção e respondeu que não achava necessário expressar sentimentos em público só porque alguém esperava isso. Antes da descoberta dos restos mortais de Timmy, a esperança de encontrá-lo ainda estava viva na comunidade. Voluntários formaram um fundo chamado Amigos de Timmy para arrecadar dinheiro e ajudar nas buscas. Michelle inicialmente apoiou os esforços e até fez parte do conselho do fundo. A primeira arrecadação de fundos foi realizada na escola católica de Timmy, e Michelle sugeriu que o evento principal fosse uma apresentação de dançarinos Chippendales. No entanto, o evento gerou uma reação negativa, sendo considerado inapropriado tanto para uma escola católica quanto para uma arrecadação de fundos destinada a encontrar uma criança desaparecida. Apesar da controvérsia, Michelle insistiu que a próxima arrecadação de fundos também fosse um evento de dança, o que levou à sua saída do conselho após a ideia ser rejeitada. Michelle então contratou um advogado para enviar uma carta ao fundo, proibindo o uso de qualquer foto ou imagem de Timmy em seus esforços, uma ação que foi vista como altamente suspeita, dado que o fundo existia exclusivamente para ajudar a encontrá-lo. Outra descoberta suspeita foi o fato de que o pântano onde os restos mortais de Timmy foram encontrados ficava próximo a um centro de escritórios onde Michelle havia trabalhado anteriormente, um detalhe que ela omitiu durante as entrevistas iniciais. Meses após o desaparecimento de Timmy, Michelle fez uma viagem para as Bahamas com uma amiga, onde foi reconhecida por 2 policiais estaduais que estavam de folga. Além disso, a polícia recebeu uma carta anônima, digitada no dia em que os restos mortais de Timmy foram encontrados, nomeando um homem como responsável pela morte de Timmy. A carta alegava que o homem tinha um rancor contra Michelle e havia pedido ajuda para matá-la e a seu filho. No entanto, os investigadores notaram que o nome de Michelle estava grafado incorretamente, com apenas um L em vez de 2, o que levantou suspeitas de que a própria Michelle pudesse ter escrito a carta, tentando desviar as suspeitas de si mesma. Embora a carta tenha sido analisada, revelando a presença de DNA, ele não correspondia ao de Michelle, nem de ninguém conhecido pelas autoridades. Apesar das fortes suspeitas sobre Michelle, sem nenhuma evidência física que a ligasse diretamente ao assassinato de seu filho, o caso esfriou, deixando a morte de Timmy envolta em mistério e sem resolução definitiva. Michelle Linsky seguiu com sua vida após o desaparecimento de seu filho, mudando-se para morar com seu irmão em uma cidade próxima. Durante 2 anos manteve-se fora do radar até que, em 1994, voltou a ganhar as manchetes da forma mais inesperada. Antes desse novo acontecimento, Michelle havia confidenciado a amigos e familiares que estava sendo perseguida. Então, em um dia fatídico, seu irmão encontrou o carro dela com a porta aberta, o motor ainda ligado e seus óculos e bolsa deixados no interior. As autoridades examinaram o veículo, mas não encontraram nada relevante, exceto um item peculiar: um cartão de visita de um agente do FBI com a mensagem "Até breve" escrita no verso. Dessa vez, o desaparecimento de Michelle não resultou em uma busca extensa. No dia seguinte, ela própria ligou para a polícia, alegando ter sido libertada por seus sequestradores em Detroit, Michigan, a mais de 600 milhas de distância. Michelle contou que 2 agentes do FBI a abordaram com uma arma,
cobriram sua cabeça com um cobertor e a levaram para Detroit, onde finalmente a libertaram. No entanto, o FBI não acreditou em sua história. Descobriram que o cartão de visita encontrado no carro era falso e que o nome no cartão não correspondia a nenhum agente do FBI. Posteriormente, descobriram que Michelle havia mandado imprimir os cartões por conta própria. A ligação feita à polícia foi rastreada até um telefone público próximo a uma estação de ônibus Greyhound, e ao aprofundar a investigação, os detetives descobriram que Michelle havia comprado uma passagem de ônibus de Nova York para Detroit. Assim, ficou evidente que ela não havia sido sequestrada, mas sim encenado tudo. Para os detetives, essa farsa confirmou suas suspeitas sobre a integridade de Michelle, levantando dúvidas sobre até onde ela estaria disposta a mentir. A encenação de um sequestro causou indignação entre os familiares de Michelle, que ficaram furiosos com a montanha-russa emocional pela qual ela os havia feito passar. Michelle foi posteriormente acusada de fazer declarações falsas ao FBI e uso fraudulento de um selo do governo. Como resultado, foi condenada a 6 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional. Mais tarde, ela foi presa novamente por roubar um laptop de seu empregador, presenteando-o a seu namorado no Natal. Ela foi descoberta quando ele levou o laptop para conserto e os técnicos identificaram que o item havia sido roubado. Após esses eventos, Michelle decidiu recomeçar sua vida e se mudou para Minnesota, onde vivia outro irmão. Ela se casou, teve 2 filhos e em 3 anos se divorciou, mudando-se para a Flórida para viver com sua irmã mais velha. Apesar de ter construído uma nova vida, Michelle mantinha fotos de Timmy em casa para que seus outros filhos soubessem que tinham um irmão. Entretanto, o caso do assassinato de Timmy permanecia sem solução. De vez em quando surgiam novas pistas, mas todas levavam a becos sem saída. No início da década de 2010, um investigador decidiu revisar o caso com uma nova perspectiva. Ele percebeu que as evidências encontradas junto aos restos mortais de Timmy, como o cobertor e a fronha, nunca haviam sido mostradas a pessoas próximas a Michelle. Decidiram focar no cobertor, pois parecia improvável que um menino estivesse carregando um cobertor grande em um carnaval durante o que foi registrado como o fim de semana mais quente do Memorial Day. A suspeita era de que o cobertor tivesse sido retirado da casa de Michelle e usado para cobrir Timmy após sua morte. Os detetives então começaram a contatar pessoas que poderiam ter conhecimento do via na casa de Michelle na época. Quase todos que foram contatados não reconheceram o cobertor, exceto uma pessoa, Jennifer Blair, sobrinha de Michelle. Jennifer, a pedido de Michelle, havia se mudado para a Flórida para ficar perto dela enquanto enfrentava problemas com abuso de substâncias. Michelle ajudou Jennifer a entrar em uma clínica de reabilitação, prometendo cuidar de seus filhos enquanto ela se recuperava. No entanto, enquanto Jennifer estava na clínica, Michelle entregou as crianças aos sogros de Jennifer, o que Jennifer considerou uma traição, dado todo o apoio que ela havia dado a Michelle ao longo dos anos. Com a ajuda de Jennifer, os detetives conseguiram finalmente associar o cobertor encontrado no pântano à casa de Michelle. Em 6 de agosto de 2014, no aniversário de 29 anos de Timmy, Michelle foi presa e acusada do assassinato de seu filho. O julgamento criminal começou em 16 de março de 2016, quase 25 anos após o assassinato de Timmy. A única evidência concreta que ligava Michelle ao crime era o cobertor, e a única testemunha que o associava à casa dela era Jennifer. Ainda assim, a promotoria alegou que Timmy havia se tornado um fardo para Michelle, uma jovem mãe que lutava para equilibrar sua vida social, empregos instáveis e a criação do filho. Durante o julgamento, a promotoria destacou as inconsistências nos relatos de Michelle, seu comportamento aparentemente sem emoção durante o desaparecimento de Timmy, e o fato de não ter reconhecido que trabalhava perto de onde os restos mortais de Timmy foram encontrados. Testemunhas foram chamadas, incluindo uma mulher que afirmou ter conversado com Michelle no carnaval, sem ver nenhuma criança com ela. O ex-noivo de Michelle também testemunhou, dizendo que não ficou surpreso sobre um episódio com ataque sofrido por Timmy por um cão pastor alemão da vizinhança, já que Michelle costumava deixar o menino brincar fora de casa, mesmo após ter sido alertada sobre o perigo.
Por outro lado, a defesa de Michelle argumentou que ela amava Timmy mais do que a própria vida e que o caso era baseado em evidências circunstanciais, sem nenhuma prova física que ligasse Michelle ao crime. Disseram que todas as testemunhas que falaram sobre o cobertor estavam influenciadas pela mídia e que a própria Michelle havia comprado roupas de formatura para Timmy pouco antes de seu desaparecimento, o que seria incompatível com a ideia de que ela planejava matá-lo. Após um longo julgamento, o júri deliberou e considerou Michelle Linsky culpada de homicídio em primeiro grau. As diretrizes de condenação para tal crime previam uma sentença de 30 anos de prisão à prisão perpétua. No dia 5 de janeiro de 2017, Michelle Linsky, então com 49 anos, foi condenada a um mínimo de 30 anos de prisão, com o juiz observando que ela estaria velha e grisalha quando fosse liberada. Após a condenação, um novo advogado se juntou à equipe de defesa de Michelle, argumentando que o caso foi levado a julgamento sem evidências suficientes. Ele apelou da condenação, mas os recursos foram negados até que o caso chegou à Suprema Corte de Nova Jersey. Dos 7 juízes, um recusou-se a participar, e com uma decisão dividida de 3-3, o veredicto de condenação foi mantido. No entanto, os advogados de Michelle argumentaram que essa divisão violava seus direitos e pediram à Suprema Corte que reconsiderasse o caso. Em uma decisão sem precedentes, um juiz de uma corte inferior foi chamado para desempatar a votação, e ele decidiu a favor de Michelle, afirmando que uma condenação por homicídio não deveria se basear em provas tão frágeis. 2 fatores principais influenciaram a decisão da maioria. Primeiro, havia sérias dúvidas sobre o testemunho das testemunhas. E segundo, a acusação de homicídio exigia a prova de que o crime foi cometido intencionalmente, algo impossível de estabelecer, já que a causa da morte permaneceu desconhecida. No dia 28 de dezembro de 2021, a condenação de Michelle Linsky foi anulada e ela foi libertada da prisão, após cumprir 5 anos da sentença. Michelle expressou gratidão a todos que a ajudaram, dizendo que queria apenas voltar para casa e estar com sua família e amigos. De acordo com o princípio de dupla incriminação, Michelle não pode ser julgada novamente pelo assassinato de Timmy, mesmo que novas evidências surjam. As reações à sua libertação foram mistas. Seu advogado considerou a decisão um triunfo do Estado de Direito, enquanto o irmão mais novo de Michelle, que acreditava na sua culpa, declarou que a justiça havia sido roubada de Timmy. Alguns jurados do julgamento original ficaram furiosos, criticando os juízes por anular o veredicto. Desde sua libertação, Michelle tem mantido um perfil discreto, possivelmente retomando sua vida com seus 2 filhos na Flórida. O caso de Timmy Willie permanece envolto em mistério, e muitos ainda se perguntam o que realmente aconteceu. Embora a polícia tenha coletado DNA, fibras e outras evidências, a quantidade esmagadora de evidências circunstanciais torna impossível ignorar a possibilidade de envolvimento de Michelle. No entanto, a verdade completa sobre o destino de Timmy pode ser conhecida apenas por um número muito pequeno de pessoas. A história de Michelle Linsky, que começou com o trágico desaparecimento de seu filho Timmy, é um lembrete de como o mistério e a dúvida podem corroer a busca por justiça. Anos de incertezas, pistas frias e um julgamento controverso deixaram uma pergunta persistente: o que realmente aconteceu naquela noite de maio? Embora Michelle tenha sido inicialmente condenada pelo assassinato de Timmy, a anulação de sua sentença e sua subsequente libertação reacenderam tanto as esperanças quanto as frustrações. A justiça para alguns foi cumprida, para outros foi completamente negada. A ausência de respostas definitivas transforma esse caso em um enigma que, mesmo décadas depois, permanece sem solução. Timmy Willie se tornou uma vítima não apenas de um possível crime, mas também de um sistema incapaz de oferecer clareza ou paz. E assim, o mistério de Timmy continua a assombrar todos os envolvidos. Um lembrete de que, às vezes, a verdade mais cruel é aquela que nunca é completamente revelada.